Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele concede o seu favor. Meus irmãos, é com muita alegria e satisfação que mais uma vez eu estou aqui no nosso Momento EBD, contribuindo para a edificação. Hoje, dia 26 de 2 de 2025, estou aqui nessa oportunidade para lhes trazer o breve resumo da nossa nona lição de adultos, que tem como título Quem é o Espírito Santo, né, irmãos? E eu quero aproveitar de antemão aqui para agradecer, irmãos, a cada um que tem estado inscrito, que tem compartilhado, que tem nos apoiado aí, irmão, nesse projeto, né? E que os céus possam recompensá-los, amém, meus irmãos? Nós estamos aí na caminhada de interar aí 50 inscritos, né, irmãos? Para que a plataforma possa liberar mais uma função para nós aí, como por exemplo, gravar vídeos ao vivo, né, irmãos? Amém? Então, você que tem contribuído, que Deus o abençoe, em nome de Jesus, e certamente a nossa família vai crescer mais e mais, e cada um de nós certamente terá uma parte, né, irmãos, nessa contribuição de abençoar o nosso semelhante, porque a verdade é que a Bíblia diz que melhor do que ser abençoado, irmãos, é ser abençoador. Essa é a palavra que o Senhor nosso Deus diz a Abraão, né? Ele diz: ser tu uma bênção. E é com isso em mente que a gente vai prosseguir com esse projeto, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a nossa nona lição tem como título, né, como já foi falado, quem é o Espírito Santo, né, irmãos? E o nosso texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, que diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Declaração maravilhosa, né, irmãos? Que já chama a nossa atenção aqui para essa verdade, né, de que temos liberdade no Espírito Santo. Ele, na verdade, é símbolo de liberdade, né, irmão? Uma das principais figuras que é apresentada a respeito do Espírito Santo, de forma alegórica, é uma pomba, né, irmãos? É a pomba que voa nos ares, né, irmão? Coisa maravilhosa. Aliás, diga-se de passagem, é o único animal em quem não há amargura, não tem fel, a pomba, né, irmãos? Isso é muito interessante. Mas a verdade é que sim, é necessário, meus irmãos, a gente primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, e isso à luz da Bíblia, e você vai já ouvir porque que isso é importante, para só então, irmão, podermos defendê-lo, né, de verdade, como convém. Por que isso é importante ser dito? Porque o Senhor Jesus diz uma coisa muito interessante que eu creio que a gente tem que observar, irmãos. Porque ele diz assim: quem crê em mim, conforme a Escritura, não é de qualquer maneira, né, irmãos? Quem crê em mim, conforme a Escritura, deles fluirão águas vivas, né, irmãos? Isso é muito importante, irmãos, porque a nossa fé não deve ser baseada em achismo, ou até mesmo em revelações pessoais, experiências e tudo, mas na palavra de Deus, né, irmãos? Negligenciando isso, irmãos, é que muitos cometem o erro de fazer declarações e afirmações que não convêm. Eu particularmente não acredito que as pessoas, né, todas que fizeram declarações heréticas, né, irmãos, elas estavam com a intenção de fazer mal, né, mas simplesmente por ter uma interpretação errada, um entendimento errado daquilo que se falava, né, irmão? Então, a Bíblia é o nosso padrão, modelo, regra de fé e prática, né, irmãos? Amém? Graças a Deus por isso. Dito isso, vamos considerar propriamente aí a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero ler apenas 2 versículos com os irmãos. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 16 e 17, que nos diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós, irmãos. Essa é uma verdade, né, irmãos? A gente pode ver claramente, né, essa disposição do nosso Deus em habitar em nós e se mover através de nós, de cada ser humano, né, irmão? Que se permitem a viver essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo, né, irmãos? E o Espírito Santo, meus irmãos, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
E nesta lição nós temos o propósito de apresentar o Espírito Santo, meus irmãos, de acordo com o que está revelado na palavra de Deus, bem como pontuar sua deidade, atributos e obras, né? Em seguida, veremos como, ao longo da história, algumas heresias em relação ao Espírito Santo se levantaram contra o ensino ortodoxo, né, irmão? E, finalmente, veremos como essas heresias se apresentam atualmente. Esses são os objetivos da nossa lição, amém, meus irmãos? Convido você a considerar aí, propriamente, o primeiro ponto aí, que tratará do Espírito Santo como consolador, né, irmãos? Outro consolador, como está aí no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16. Na verdade, trata-se da promessa do Senhor Jesus, que é dada a todos, né? Por que eu digo a todos, irmãos? Pelo fato de que, vocês lembram que em Atos está registrado o momento do cumprimento dessa promessa? Não de forma cabal, obviamente, e por isso é dito assim, ó, para vocês e para vós, todos quantos ainda hão de crer no seu nome, né, irmão? E isso é muito importante a gente ter isso em mente, porque o cumprimento dessa promessa, ela tem a sua atualidade nos nossos dias, né, irmãos? E isso, ela se cumpre, né, de forma, né, recorrente na vida de cada ser humano que aceita com alegria esse presente de Deus, né, irmãos? Amém? A palavra outro aqui, irmãos, significa outro da mesma espécie, da mesma natureza, com as mesmas qualidades. Quando nós juntamos a frase outro consolador, dá a ideia de que Jesus, de certa forma, cumpriu esse papel por um determinado tempo, né, irmãos? Antes da vinda, propriamente, do Espírito Santo, né? Então, outro consolador, essa palavra consolador também, é importante trazer o significado dela, né, irmãos? Porque significa um ajudador, significa aquele que é convocado para ajudar, para estar do lado, para interceder, né, diante de um juiz em favor de outra pessoa. Olha como é interessante, né, irmãos? Isso faz jus à declaração de Romanos 8, 26, né, irmãos? Que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas Ele intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis, né, irmãos? Então, aquilo que nós não podemos fazer, o Espírito Santo é nos dado, né, como um capacitador, alguém que capacita o seu companheiro a realizar as boas obras devidas a cada cristão, né, irmãos? E o Novo Testamento, meus irmãos, né, apresenta esse termo, né, consolador, que é do grego parakletos, né, irmão? Ou paracleto, né? E aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, ali, principalmente nos escritos joaninos, né, irmãos? E uma vez também é traduzido como advogado, né, irmãos? O próprio Senhor Jesus diz que tanto Ele como o Espírito Santo estão diante do Pai intercedendo por nós. Que verdade gloriosa, né, irmãos? Eu gostaria de fazer uma citação da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz: cremos e professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, meus irmãos, igual ao Pai e é igual ao Filho, irmãos, né? O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado, irmãos. Não há 3 pessoas incriadas, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência, à mesma substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador. Mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é Senhor. O Senhor é Espírito, como está em 2 Coríntios 3,17. Então, declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, meus irmãos. Isso é muito importante, né? O que a nossa declaração de fé traz para nós, né, meus irmãos? Amém? Vamos considerar o segundo ponto aí da nossa lição, irmãos, que tem o título aí, Sua Deidade, Atributos e Obras, né? A sua deidade, a deidade do Espírito Santo, né, meu irmão? A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada,
tanto no Antigo Testamento como no Novo, irmãos. Isso é importante, irmãos, sabe por quê? Porque com respeito aos títulos que é dado ao Espírito Santo, nós não devemos equivocadamente achar que se trata, por exemplo, de espíritos diferentes. É o mesmo Espírito que é chamado de Consolador, é o mesmo Espírito que é chamado de Deus, o Espírito do Deus vivo, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus Cristo, né? Tudo isso, todos esses títulos é dado à bendita pessoa do Espírito Santo na intenção, né, irmão, justamente disso, de esclarecer, de evidenciar a deidade do Santo Espírito do Senhor ou do Espírito Santo, né, irmãos? Com respeito, por exemplo, aos seus atributos, é evidente que a Bíblia deixa claro, irmãos, né, a onipotência do Espírito Santo tem que ter esses atributos, afinal de contas, é por eles que são evidenciados a divindade, né, irmãos? Então, por exemplo, a onipotência, que quer dizer, a palavra única quer dizer todo, né? Então, todo potente tem todo o poder, né? Ele é onipresente, né, irmão? Está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, assim como o Pai e o Filho. E é uma declaração importante com respeito à onipotência do Espírito Santo, por exemplo, em Romanos 15, 19, que diz: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, declarando aqui a pessoa do Espírito Santo, tendo ela todo o poder, né, irmão, para a realização de sinais e maravilhas, né? E as suas obras são várias, né, irmãos? Começa pelo Espírito Santo ter gerado Jesus Cristo, o Espírito Santo da vida eterna, como está em Gálatas 6, ele guia o povo de Deus, né, irmão? Várias referências temos aí na Bíblia, como Salmo 143, Isaías 63, Romanos 8, né, irmão? E por aí vai. Ele é tido também como o Senhor da igreja, como está em Atos 20, é santificador dos fiéis, né, irmãos? E é longa a lista, né, das obras realizadas pelo Espírito Santo, irmãos. Uma das mais maravilhosas e evidentes obras do Espírito Santo é a distribuição dos dons, né, irmãos? Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é igual ao Pai, né, irmão? É Deus igual ao Pai e ao Filho, irmãos. Ele é quem faz as coisas segundo o conselho da sua vontade. A Bíblia, por exemplo, quando fala dos dons que é distribuído pelo Espírito Santo, diz que ele distribui a cada um conforme o seu querer, né, irmãos? Então, isso fica evidente, né, meus irmãos, que a bendita pessoa do Espírito Santo é igual ao Pai e é igual ao Filho. Portanto, a sua deidade, atributos e obras estão claramente vistos nas Escrituras. Glória a Deus por isso. Partindo aí para o terceiro e último ponto da nossa lição, irmãos, que está titulado como Heresias Antigas e Novas, né, irmãos? Aqui é interessante porque há algumas coisas que é necessário ser destacada aqui, irmãos. Por exemplo, o arianismo, né, irmãos? Esse pessoal, ele considerava, irmão, o Espírito Santo como a mais nobre criatura produzida pelo Filho e a pedido do Pai, irmão. Dizia que o Filho é criador do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, né, irmãos, como ao longo do tempo, né, irmãos, a pessoa do Espírito Santo foi atacada, né, pelo arianismo, né, ou pelos arianistas, né, irmãos. Isso não condiz com o que diz as Escrituras, né, irmão? E os tropicianos, meus irmãos, eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, né, quer dizer figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles, irmãos, que dizia que o Espírito Santo era um anjo, ou seja, uma criatura, né, irmãos? Então, para você, né, ter uma ideia, irmãos, todas essas declarações erradas, essas heresias, né, irmãos, tem como objetivo sempre diminuir a pessoa do Espírito Santo, assim como fazem com as outras doutrinas verdadeiras, porque na verdade o príncipe desse mundo não se conforma, irmãos, com a verdade bíblica dita a respeito do nosso Deus, né? Ele sempre fica tentando inverter as coisas, né, irmãos? Por isso é muito importante a gente ter
né, cada coisa bem definida nos seus próprios lugares, né, irmãos? E o terceiro aí, irmãos, é o pneumato-marcianos. Irmão, que palavra, né? Eles afirmavam, né, uma resistência, irmão. Apresentavam uma resistência, tipo assim, difamar mesmo, falar mal da pessoa do Espírito Santo, né, irmãos? Que coisa terrível, lamentável a condição, né, de seres humanos assim, uma vez que a gente sabe o resultado, né, triste e doloroso para quem se comporta dessa forma, né, irmãos? E as heresias da atualidade aí, irmãos, né? Isso é importante, né? O grupo, por exemplo, religioso do Testemunho de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas, irmãos, ou seja, eles negam, né, visivelmente, né, que o Espírito Santo seja Deus, né, irmãos? Sim, porque eles escrevem Espírito Santo, por exemplo, na sua tradução Novo Mundo, né, irmãos? É o Espírito com E minúsculo. Olha, irmãos, isso faz toda a diferença. É por isso que as nossas versões, sempre quando vai se referir, por exemplo, ao senhorio de Jesus Cristo, a palavra Senhor aparece com S maiúsculo, né, irmãos? Deus, referencial ao nosso Deus, é com D maiúsculo. Espírito, referencial ao Espírito Santo, irmãos, é com E maiúsculo. Então isso faz toda a diferença, né, irmão, na gramática e na compreensão também, porque na verdade o intuito é esse, é trazer um entendimento equivocado da bendita pessoa do Espírito Santo, negando que seja Deus, né, irmãos? Eles tratam o Espírito Santo simplesmente como uma força ativa de Deus, né, irmãos? E isso é triste, né, meus irmãos? Amém? Outros também, irmãos, também é o pessoal, os muçulmanos, né, irmãos? No seu livro Alcorão, né, irmãos, eles têm uma passagem que diz assim, ó, que eles atribuem ao Senhor Jesus: sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eu não sei pronunciar a palavra direito, né, irmãos, mas creio que é mais ou menos isso, Ahmad, né? Isso é completamente distorcido, né, irmão, da verdade bíblica, porque assim eles concluem equivocadamente que Maomé é, na verdade, o Consolador prometido por Jesus. Olha, para você ter uma ideia, né, irmãos? Aí a substituição, né, como se já não bastasse eles igualar, né, Maomé ao Senhor Jesus, que não querendo, né, irmãos, desprezar ou desfazer, mas não há ninguém como o Senhor Jesus, não há ninguém como o Santo Espírito de Deus, irmãos, né? E a gente precisa entender e aceitar essa verdade com alegria, irmãos, amém? Só o nosso Deus é o Deus Trino, se manifesta aí em três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Não podemos dar ouvido a nenhum ensino, meus irmãos, que enfraqueça a personalidade, né, do Espírito Santo, meus irmãos. Seu caráter capacitador, bem como a sua obra regeneradora e salvadora, irmãos. É por ele, por intermédio dele, somente por ele, né, irmãos, que podemos obter a santificação necessária para vermos o nosso Deus. Contemplar o nosso Deus, segundo a Bíblia, é a vida eterna, irmãos. Que eu e você possamos tomar posse dela, né? Que o Santo Espírito do Senhor possa nos conduzir a ver claramente esta verdade, aceitá-la com alegria e dar honra e glória ao Senhor Jesus Cristo.